A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez agradeço a oportunidade do Ministério Infantil poder estar trabalhando no grupo da igreja, né? Agradeço a Deus pela oportunidade da gente estar trazendo a mensagem na sexta-feira e agradeço também aos pais que têm colaborado com o nosso ministério, no grupo das crianças, que têm participado com as crianças, têm incentivado seus filhos a participarem, a não estarem afastados da palavra de Deus, né? As crianças têm os seus deveres, que a gente sabe, escolares, né? As suas tarefas diárias, mas também nós não podemos esquecer de deixar o seu filho, né? Participar da leitura da Bíblia, participar do grupo com a gente, com as crianças, que é muito importante que nesse momento que nós estamos vivendo, o seu filho também não fique distante da palavra de Deus, né? Isso é algo que preenche o nosso espírito, né? Alimenta as nossas almas, né? E a gente não pode ficar sem ouvir a palavra de Deus. E as crianças estão crescendo e elas têm que estar crescendo em sabedoria em Deus, né? Não somente em estatura, né? Como foi Jesus, né? Jesus crescia em sabedoria e conhecimento, né? Então a gente quer, né? A gente quer que os seus filhos cresçam em sabedoria da palavra. Então eu agradeço muito aos pais que estão conosco nessa caminhada. Amém? E essa semana, né, eles trabalharam com atividades sobre esse personagem, que é o pai da fé, que é Abraão, e será postado o que eles fizeram, tá? Durante a semana. E então eu pesquisei aqui que inicialmente Abraão se chamava Abrão, que significava pai exaltado ou grande pai. E em Gênesis, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos ou pai de uma multidão, mudando também o nome de sua esposa Sarai para Sara, que também seria mãe de uma grande nação. Abraão já era muito velho quando Deus chamou ele. A gente vai ler aqui Gênesis 15, 5. Gênesis 15, capítulo 5, que disse: Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Isso foi uma promessa de Deus para Abraão, né? Ele tinha 99 anos, já era bem idoso quando ele foi chamado, né? E Abraão não vacilou na sua fé. Ele acreditou na promessa que Deus tinha para ele, né? Sua esposa Sara, a gente sabe que era estéril, né? Mas a palavra de Deus diz que ele não vacilou, que ele acreditou, mesmo ele sabendo que naturalmente, né, isso poderia ser impossível, mas ele confiou em Deus, ele creu em Deus e ele fez o que Deus mandou. Ele foi mesmo para fora, ele saiu e fez o que Deus mandou, ir para uma terra que ele nem conhecia, não sabia onde era, mas assim ele fez, né? E passado um tempo, né, Sara deu à luz a um menino, né? E eles nomearam seu filho de Isaque, como Deus havia instruído eles, né? Abraão novamente foi testado, né? Passado mais um tempinho, quando Isaque já era um rapazinho, já era um menino, né? Deus pediu algo para Abraão. E nós vamos estar lendo aqui em Gênesis 22. Vamos abrir aqui. 22, versículo 2, que diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem a amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, ele fez o que Deus mandou, né? Aí, o que ele poderia pensar sobre isso? Nossa, Deus está contradizendo sobre tudo que ele me prometeu, né? Mas a fé de Abraão não vacilou. Lá em Romanos vai falar isso pra gente. Romanos 4:20. Eu vou abrir aqui pra gente ler. Romanos 4:20. Que vai dizer: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, né? Então, aí a gente vai ver o que ele fez aqui, né? Ele então se levantou, no capítulo 22 do versículo 3, vai estar dizendo o que ele fez, né? Então ele se levantou, Abraão, pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho.
vendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então ele fez o que Deus mandou. Aí a gente pode imaginar, né? O que será que passou na cabeça de Abraão quando ele estava subindo a montanha, né, de Moriá? Dúvidas passaram sobre a cabeça dele, sim. Ele pode ter pensado: o coração de Sara vai quebrar e ela nunca me perdoará. Ou eu serei um assassino. Ou será que eu devo ter entendido mal porque um Deus tão bom, né, um Deus tão amoroso, não poderia ter mandado eu fazer, né, o tal fato, né, tal acontecimento. Mas, no entanto, Abraão não havia ouvido errado, né? Era Deus mesmo falando com ele, e ele agiu com ousadia e com bravura, né? As dúvidas que Satanás sussurrou em seu ouvido foram desviadas, né, e derrotadas pelo escudo da fé, né? E ele acreditava sem sombra nenhuma, né, sem sombra de dúvida nenhuma, que Deus manteria a promessa que fez para ele, tá? Mesmo que isso significasse ressuscitar o seu filho de novo. A gente vai ler aqui onde confirma isso pra gente. Hebreus, deixa eu arrumar aqui só um minutinho. Vou abrir aqui, ó, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, só um minutinho. Minutinho só, irmãos. Hebreus 11. Hebreus 11. O capítulo 17 e 19, que diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então é claro, né, que Deus cumpriu a sua promessa. Nos últimos segundos ali, Deus impediu que Abraão fizesse tal sacrifício, né? E Isaac foi preparado, né, passando a se tornar o pai da nação de Israel, né? Da mesma forma, né, podemos ser tentados a pensar e duvidar quando a gente está agindo com a nossa fé, quando Deus está trabalhando na gente, a gente também pode ter dúvidas, né? Satanás pode ficar ali tentando colocar dúvidas na nossa mente. Ah, será que se eu agir assim isso vai dar certo? Ah, será que se eu fizer dessa forma, o que será que isso pode causar, né? Então são dúvidas que vêm na mente da gente. Mas se a gente tiver o escudo da fé com a gente, né, a gente vai derrotar essas sementes que Satanás, né, que o inimigo tenta colocar na nossa mente, né? Isso tudo depende muito da nossa fé, né, irmãos? Abraão ali, ele teve essas dúvidas, né? Mas ele também tinha certeza que Deus manteria a promessa com ele, que Deus não ia desfazer o que prometeu para ele. Isso mediante a fé dele em Deus, né? O Deus de Abraão, né, é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus que nós servimos, né? Ele é o Deus da eternidade, desde a eternidade até a eternidade. Então ele é o mesmo Deus. Tudo ele pode, não há nada que ele não possa fazer, não há nada que ele não é capaz de fazer, não há nada que ele não é capaz de realizar. É o Deus do impossível. Ele pode realizar coisas ao meu redor, coisas em nós, coisas na sua família. Ele tem promessa para a sua família, ele tem promessa na sua vida. Basta nós termos fé e ter certeza dessa promessa que ele fez com a gente, né? E ele prometeu, né, para mim, para você, que mesmo nós sendo falhos, né, mesmo a gente tendo essa natureza pecaminosa, mesmo a gente às vezes com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, os nossos desejos, né, eu posso ser feito conforme a sua imagem, né, a imagem de Cristo. Em Romanos, eu vou estar lendo aqui, que eu gosto muito de ler e confirmar, né, o que a gente fala, né? Em Romanos 8, 29 vai estar dizendo aqui pra gente: porque os que de dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, mesmo alguém com uma natureza pecaminosa, como a minha, como os meus hábitos, como a tendência que a gente tem de estar, né, fazendo coisas do pecado, né, algo da carne, né?
a gente pode ser participante da natureza divina, mesmo com todos esses defeitos, né? A gente pode fazer parte da natureza divina. Vai confirmar pra gente? 2 Pedro 1:4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, né? Então, enquanto eu viver nesta fé, então serei eu um filho e herdeiro de Deus, de todas as coisas, junto com Jesus. Onde está isso? Romanos 8. Vamos abrir aqui. Romanos 8, só um minutinho, 8, 16, 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a nossa fé em Deus, né? A nossa ligação forte com Deus, a nossa confiança em Deus, né? Vai deixar que nós sejamos herdeiros de Deus, que nós possamos estar com Deus. É uma promessa de Deus, mas nós temos que confiar em Deus, né? Há alguma dúvida, irmãos, sobre isso? Que Deus, ele é maravilhoso, né? De que Deus, nós não devemos duvidar desse Deus que pode todas as coisas, né? Não há dúvida nenhuma. Né? Nós não podemos ficar com essa dúvida no nosso coração. Essa dúvida tem que ser derrotada. Dúvidas são coisas que o Satanás assopra no nosso ouvido e quer fazer com que a gente perca a nossa fé. Mas nós temos um Deus que nos prometeu e é fiel para cumprir. Nós temos que acreditar nisso. Se você acha que a sua família não tem mais jeito, né, que um membro da sua família não tem mais jeito, lembra da promessa de Deus para Abraão, para Noé, né? Lembra da promessa de Deus para Jó, né? Tantos personagens em que Deus prometeu e que Deus cumpriu, e é o mesmo Deus, não mudou, é o mesmo Deus a quem nós servimos, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos. A gente só precisa aumentar a nossa fé, abrir os nossos olhos, né, os nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente se alimenta, quanto mais as nossas crianças se alimentam e escutam louvores e participam com a gente, mais a fé dela, deixa a fé da sua criança aumentar, deixa a sua fé aumentar, para que se tiver que resgatar algo da sua família, a sua fé vai ser um escudo para tudo aquilo que o inimigo tentar soprar sobre a sua casa, sobre a sua vida. E eu vou terminar em Apocalipse 21, 7, tá? Que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, em nome de Jesus, e você possa ter certeza que Deus tem uma promessa para sua casa, uma promessa para sua família, uma promessa para sua vida. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém.